Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o Agiotech Meeting, que em sua 10ª edição teve como tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Inovação e Reinvenção, compromissos para um futuro sem fome. O painel que encerra a programação do Agiotech Meeting 2024 trouxe para a mesa um dos desafios mais complexos do agronegócio, para discutir o desafio da fome em um país que é líder global na produção de alimentos. Subiram ao palco hubs de inovação e associações sem fins lucrativos. Participam deste painel Edu Lira, fundador e CEO da Gerando Falcões, Lilian Ikeda, Head de Gestão de Desperdício de Alimentos do Pacto contra a Fome, e Paulo Silveira, fundador e CEO do Foodtech Hub Latam. A moderação é de Hércules Maimone, sócio e líder de consultoria da PwC Brasil. Sem me estender mais, Edu Lira, fundador e CEO da Gerando Falcões, vai fazer um esquenta desse papo aqui conosco. O palco é seu, Edu. Obrigado. Oi, gente. Obrigado. PwC, feliz de estar aqui com vocês, todos os líderes da PwC que estão aqui, as Gabrielas, um prazer. Um evento tão bem organizado. Eu vou contar para vocês que eu adoro a PwC, o Marco, mas eu vim mesmo por conta do Francisco, que o Marco, sabendo disso, ele pediu para o Francisco me ligar, porque o Francisco trabalha para Gerando Falcões de graça, e ele é fiel, é resiliente, cuida tão bem de todo o meu time tenta cuidar dele. Estou falando do Francisco, fica de pé aí, Francisco, para todo mundo saber de quem que eu estou falando. Obrigado, amigo. Francisco fez uma carreira linda na PwC, uma pessoa que todo mundo respeita tanto e admira. E hoje eu tenho a alegria de ter parte do tempo do Francisco para ajudar Gerando Falcões, a tornar a gente ainda mais eficiente na entrega, na capacidade de realização. E que bom ter brasileiros como você, Francisco. Quando você me fez o convite, se eu não tivesse aceitado a Maiara, ia me dar uma surra em casa, minha esposa, porque o Francisco tem um fã-clube na Gerando Falcões, então eu aceitei de largar, falei, deixa eu já resolver, eu aceito. O que eu tenho que fazer para eu ter acesso garantido para voltar para casa? E não vou pedir uma salva de palmas para o Francisco, de verdade mesmo. Obrigado, amigo. Obrigado. Olha, vamos ter pessoas maravilhosas aqui. A Lilian é uma delas, do Pacto pela Fome, contra a Fome. Então, eu prometo falar pouquinho para a gente se dedicar muito mais ao painel. Eu queria falar, a pobreza, ela é como uma bomba relógio. Tic-tac, tic-tac. Você sabe que ela vai explodir. E a convergência de pobreza, de desafios climáticos, de fome, vai tornando o nosso desafio cada vez maior. A amplitude disso é uma coisa extraordinária, perigosa. Quando você tem uma bomba relógio numa sala, você precisa de um desarmador de bomba relógio. Você precisa de alguém que desarme essa bomba. E um desarmador de bomba relógio, ele precisa ter especialmente 3 habilidades. A primeira é profundo conhecimento técnico, senão você corta o fio errado. E se cortar o fio errado, você explode. A segunda habilidade é ternura. Não pode ser alguém atabalhoado, bravo demais, pega aquilo de qualquer jeito. É quase que você tem que, entre o suor, do risco daquele momento de isso explodir, mas é alguém que ele tem um zelo, um cuidado, um jeito, ele tem as manhas de pegar aquela bomba e não jogar lá ao ar e não explodir com aquilo. E a terceira habilidade do desarmador de bomba relógio é a paciência, que ao mesmo tempo tem pressa, porque é uma contagem regressiva para aquela bomba explodir, mas ao mesmo tempo não tem fast food social. Eu vim para cá sem conseguir almoçar e eu passei ali para comer um lanche agora, foi tudo muito rápido. Mas essa velocidade, ela não necessariamente acontece nos processos sociais, nos grandes processos de transformação. Por isso que tanta gente fica pelo meio do caminho, que queria que fosse amanhã, já. E na verdade a gente começa agora e muitas das coisas que a gente faz, a gente vai ver um resultado efetivo quase que na próxima geração. Então, o que um evento tão poderoso que reúne tomadores de decisões como esse grande evento é capaz de reunir, é importante que todo mundo saiba que tem uma bomba relógio na sala.
tem uma bomba relógio no país. E essa bomba vai explodir. E a gente precisa, fundamentalmente, de uma sociedade, de uma geração que tenha a coragem de fazer um grande acordo social e dizer: vamos desarmar essa bomba relógio antes que seja tarde demais. Minha mãe fez exatamente isso na minha vida. Eu nasci, minha mãe me tirou do hospital, me levou para morar num barraco, numa favela em Guarulhos. Eu morava num barraco de chão de terra batida, numa favela que não tinha escola, não tinha creche, não tinha saneamento básico, não tinha água potável, não tinha iluminação, não tinha nenhuma infraestrutura de construção de dignidade. Minha mãe me criou como diarista, limpando casas no centro de São Paulo. Meu pai foi preso, indiciado por roubar um banco. Meu pai amava um banco. E todos os bancos que meu pai tentou roubar hoje são meus patrocinadores na Gerando Falcões. E eu continuo fazendo a mesma coisa que o meu pai, só que agora tudo auditado, tudo correto. Eu digo isso ao Trabuco, ao Icetuba, eles amam essa história. Mas o que mudou a minha história é que minha mãe desarmou essa bomba na minha vida. Porque quando ela voltava para casa, ela olhava todo dia nos meus olhos, ela me dizia a mesma coisa. Ela me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo e você pode tudo. Então minha mãe transformou minha vida, porque ela desarmou o fio certo. Ela teve ternura, e ela fez isso no tempo, ela não desistiu. Então acho que a gente precisa desse espírito de Dona Maria Goretti, que é um compromisso de amor, é entender isso como uma missão, de transformar as coisas. Hoje ou eu ganho dinheiro, ou eu mudo o mundo, as coisas não é mais isso, é tudo junto e misturado. Eu ganho dinheiro e eu faço coisas, tomo decisões que vai transformar o futuro, vai arrumar as coisas, que vai resolver. Ninguém se sacia mais emocionalmente só em ganhar dinheiro. As pessoas querem algo mais. Você quer algo mais. Essa sala quer algo mais. Nós queremos algo mais além do que ganhar dinheiro que a gente precisa para viver. A gente quer causar legado, a gente quer transformar, a gente quer mudar. Então essa mudança, ela está aqui, ela está nessa sala. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que ela fala que as mãos que fazem são mais sagradas do que os lábios que rezam. Tem um valor tão poderoso em fazer, em tentar, em errar, em recomeçar, em aprender. Gente que capota, mas não breca, que enverga, mas não quebra, sabe? É como na frase do Gilberto Gil: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É gente que vai barranco a barranco, tranco a tranco, mas constrói uma coisa que seja relevante. Olha, o Desmond Tutu diz que na prisão Mandela perguntava a ele: será que a gente está mudando alguma coisa realmente nesse país? Então, se o Mandela tinha dúvida, a gente pode ter as nossas. Mas o importante é seguir em frente. A missão da Gerando Falcões é transformar a pobreza da favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizado. Eu sei que parece uma coisa impossível, mas se o sonho da sua vida dá para ser realizado numa vida, você está sonhando pequeno demais. Eu sonho em fazer uma coisa e uma hora eu passo o bastão para o outro Edu, para o outro morador de uma favela, e possivelmente ele vai estar mais perto de chegar lá do que eu estive um dia. Então, eu acho que a gente precisa disso, de uma geração que sonha grande nas questões sociais, nas questões ambientais, o sonho de uma Geise de acabar com a fome no país, o sonho de você construir dignidade, o sonho de você arrumar as coisas que estão erradas. Essa é a beleza de ser brasileiro. Eu acho que a gente vive no lugar certo, na hora certa. As pessoas dizem: meu Deus, Brasil, as grandes oportunidades do século estão no lado sul do mundo, no lado sul global do mundo. É Bangladesh que vai vir, que veio de lá com microcrédito, sabe? É Colômbia com Medellín, sabe? É Sobral com a educação. É essas coisas que querem nascer e que dependem de cada um de nós. E isso é sobre cidadania. E cidadania não é o cartão de visita que você tem, nem o diploma que você conquistou. Cidadania é sobre a sua capacidade de se importar. Se você se importa, se você se preocupa, se você diz: eu vou fazer, eu vou reagir, isso é cidadania e é a coisa mais incrível. No fim, se você tiver que escolher entre estar do lado de um bilionário babaca, vazio, sem conteúdo, ou perto de alguém que não tem lá tanto dinheiro, mas tem cidadania,
Você vai querer estar perto de um cidadão que quer transformar as coisas. Eu tinha um vizinho extraordinário. Ele era o mais pobre da comunidade, mas ele levantava todo dia, primeiro que todo mundo, e ele limpava todas as calçadas da comunidade. Ele limpava a rua inteira, e a rua, quando a gente acordava, estava toda limpa. Ele estava dando uma demonstração de cidadania extraordinária. Porque tem muita riqueza na pobreza, e tem muita pobreza na riqueza. Tem gente que de tão pobre, a única coisa que tem é dinheiro. Agora, se você tem dinheiro, informação, conhecimento e um espírito cidadão, aí você tem uma combinação extraordinária para tornar esse mundo melhor. E a gente vai precisar dos indivíduos, dessas mudanças de baixo para cima, dessas mudanças de dentro para fora, como é a Favela Marte. O desemprego era só tinha barraco, derrubamos tudo e construímos casa de alvenaria, entregamos saneamento básico, água potável, iluminação, a primeira favela do Brasil 100% com placa solar, a primeira favela do Brasil 5G, a primeira favela do Brasil totalmente resiliente às mudanças climáticas. O desemprego era de 70%, nós reduzimos para menos de 6%, criando uma condição de pleno emprego. Zeramos a fila em creche, estamos construindo a Praça da Cidadania, o Museu da Pobreza, as mulheres de Marte empoderadas que estão cuidando da sustentabilidade dessa favela. Sabe o que é isso? É o sonho que nasceu no meu coração quando eu morava num barraco na favela, e tudo aquilo que eu não tinha, nós construímos nessa favela. Porque eu acho que essa é a beleza da vida. Você pega o ódio que você recebeu e você transforma isso em amor à humanidade. Então, num mundo tão dividido, polarizado, com uma polarização digital e com tanto ódio, ou você é vencido por esse ódio, ou você se levanta com amor e diz: eu vou vencer a fome, eu vou vencer a pobreza, eu vou fazer uma revolução a partir do agro, eu vou deixar uma transformação ambiental, eu vou fazer coisas que importam para a sociedade, como esse gibi que eu ganhei para educar as crianças, eu vou fazer o meu tempo, um tempo ouro, como é o tempo do Francisco para mim na Gerando Falcões, e você muda as coisas. Esse para mim é o sentido das coisas, é você criar um impacto com sua vida. Obrigado. É um grande prazer abrir o encerramento do AGTEC Meeting, a 10ª edição, com um tema tão importante, tão grande. A responsabilidade que eu tenho hoje aqui com vocês, e eu a divido entre todos nós, ela eu costumo dizer, é do tamanho efetivamente desse desafio que nós vimos uma pincelada aqui trazido por uma grande experiência. Parabéns a Gerando Falcões, em São José do Rio Preto, né? Mas se a gente traz isso para o elemento Brasil, ou mesmo globo, a gente observa o tamanho desse desafio. São muitos os rincões do globo que ainda, principalmente nesse sul global que você se referia, que ainda sofrem com esse flagelo mundial, e é vergonhoso, né, que nós ainda vivamos em pleno século XXI algum tipo de fome, como a gente observa. Eu gostaria, acima de tudo, de dar vou colocar aqui algumas provocações para convidá-los à discussão, né, e observar de que maneira a gente pode contribuir colaborativamente dentro de um ecossistema e tendo o agro como peça pivotal disso para justamente fazer esse combate. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Então eu queria começar, né, propondo o seguinte, né? A gente observa que nos últimos relatórios, eu vou centrar aqui a minha visão especificamente em relação ao Brasil, nos últimos relatórios trazidos pela SOF, né, trazidos pela ONU, por vários dos subcomponentes da ONU, aliados à FAO, né, aliados à questão do combate à fome, à FAO, à OMS, que em todos eles a gente observa uma redução do nível de fome que a gente observa no Brasil. Principalmente quando essas leituras elas são trianuais, né? A cada 3 anos você lê essa observação e lê esse número e observa que ele vem caindo, né? Alguns desses números, depende da metodologia que a gente observe, alguns desses números mostram que hoje o Brasil tem aproximadamente um Portugal que passa fome. E vamos entender a fome aqui em 2 dimensões, se eu puder pedir essa provocação aos 3 palestrantes. A primeira é a fome severa, aquela fome que efetivamente
significa eu não tenho o que comer. Mas há também uma segunda fome, que é a subnutrição. Eu como alguma coisa, mas ela não é o suficiente, ela não tem a capacidade de inspirar pessoas ou de a gente observar o que no painel passado os nossos dois convidados diziam, que é preciso ter criatividade, o desenvolvimento humano, sem fronteiras, para que a gente acabe criando mais e mais. A subnutrição, ela impede a evolução desse processo. Então vamos entender a fome, dessas duas maneiras, aquilo que eu não tenho o que comer e o que é a subnutrição. E cerca de 11, 12 milhões de brasileiros vivendo entre os nossos 210 milhões de habitantes sob esse guarda-chuva, sobre essa condição, é vergonhoso. Ainda mais com terras agriculturáveis, com uma produção tão grande e tão importante como essa. Eu queria colocar como primeiro ponto aqui, e pedir a gentileza de que cada convidado rapidamente se apresente, qual é a visão que vocês têm e qual que é a esperança, a evolução que a gente pode guardar, olhando prospectivamente, como o convite que nos foi feito aqui, não para o passado, e sim para frente, de que maneira a gente pode entender que a gente tem condição de resolver na totalidade e não ter sequer um brasileiro, seja passando fome ou subnutrido. Vamos começar por você, por favor, Lilian. Bom, boa tarde a todos. Realmente, eu queria começar agradecendo o convite para participar desse painel tão relevante. É uma honra estar aqui na 10ª edição da Agtech Meeting, junto com a parceria aqui promovido pela PwC, e para discutir um tema tão forte, tão impactante, que pode mudar o futuro do Brasil e o futuro do mundo. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lilian Ikeda. Eu sou Head de Gestão de Desperdício de Alimentos no Pacto contra a Fome. A minha trajetória profissional anterior foi toda construída no varejo alimentar, e desde lá eu já tinha essa vontade e esse desejo de prover ou promover o acesso às famílias brasileiras à alimentação. Como você bem comentou, a fome ela é um fenômeno muito complexo, que ela exige uma abordagem olhando para as múltiplas causas. A gente sabe que pobreza, desigualdade social, a dificuldade de acesso ao alimento, elas são causas muito estruturantes que geram a fome, E a gente precisa de um olhar multidimensional para poder combater esse fenômeno, principalmente quando a gente olha que a gente está passando por situações climáticas severas, e também considerando que nós somos um país com alto volume de perdas e desperdício de alimentos. Então, isso acaba sendo um fator que gera alguma indignação, digamos assim, como é possível, E foi através desse inconformismo que o Pacto contra a Fome foi concebido. Foi uma coalizão, nós somos uma organização sem fins lucrativos, de vários setores, e o nosso grande objetivo é contribuir para erradicar a fome até 2030, alinhado ao ODS, e também para 2040 todas as pessoas bem alimentadas. Mais do que acabar com a fome, a gente precisa garantir uma alimentação de qualidade e saudável. E como que o Pacto trabalha para atingir esses objetivos? Primeiro, através do fortalecimento de políticas públicas, através da geração de dados, de conhecimento, e também através de incentivos às iniciativas e às tecnologias que já existem. Existe muita gente de muito boa vontade já trabalhando nesse tema, e a gente precisa dar luz a isso e reconhecer que essas iniciativas elas podem fazer a diferença, principalmente quando a gente olha cases aqui como o do nosso amigo Edu Lyra. A gente sabe que tem muita gente bem intencionada e com muita vontade de fazer a mudança. Nosso intuito é conectar governos, iniciativa privada, academia e terceiro setor, e sempre pensando nessa missão comum que é combater a fome. Na nossa visão, a criação de um ecossistema colaborativo, já ouvi várias passagens aqui nos painéis falando desse ecossistema colaborativo, ele facilita soluções eficazes, duradouras, estruturantes e inovadoras. Então, eu queria reforçar aqui que o papel do agro ele é extremamente relevante, principalmente quando a gente considera que é um dos pilares da nossa economia e também
que somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, com isso eu encerro aqui a minha apresentação, contextualizando a fome, o pacto. Muito obrigado, Aline. É incrível ver todo o esforço e todo o avanço que a gente tem feito, né, justamente com o apoio do que você nos disse, né, daquilo que é perseguir quem são esses agentes influenciadores e que podem modificar esse cenário dentro da vida brasileira, né? Paulo, deixa eu trazer um pouquinho para você, né, e trazer um pouquinho para o Food Tech Hub, né, que você representa, Latam. Conta para a gente um pouquinho a visão do Food Tech Hub, né, e exatamente como é que você vê alguma outra perspectiva adicional àquela que a gente já comentou aqui? Primeiramente, obrigado pelo convite e dizer uma curiosidade que o Food Tech Hub foi gerado aqui no AgTech Garage. Não sei se vocês sabem disso, mas foi na época que eu estava trabalhando como consultor da Coplacana, fizemos o Avance e junto com o Avance saiu o Food Tech Hub como iniciativa. Bom, o Food Tech Hub é exatamente o que a Lírian falou, é um ecossistema que foi lançado em 2019, unindo governo, capital, empreendedores, universidade e indústria, focando em soluções de impacto, inovação aberta e também em food techs. Então, da maneira que a gente olha essa perspectiva de lutar contra a fome nesse país, é inovação em tecnologia, né? Então, vou pegar dois lados, né? No lado da produção, produzir com mais eficiência, novas formas de produção. Vou citar algumas, né? Que aqui o Brasil é um país maior produtor de soja do mundo, certo? Nós temos tecnologia já em casa. Está aqui o meu colega o Carlos Praz, que me ajudou a montar o Trópico, que nós temos uma extrusora dentro do Itaú hoje, a única da América Latina, e nós podemos fazer produtos de alta tecnologia no Brasil acessível, porque nós temos soja à vontade, certo? Então, esse é um ponto. Segundo, nós temos uma indústria do álcool gigante que a gente domina e tem muita gente, principalmente na China, fazendo proteína de levedura escalável. Então, está aí outra tecnologia na parte de produção, de fornecimento de proteína, né? E a carne cultivada, fermentação e outras formas de produção. Então, esse é um viés que a gente está olhando, tecnologia sustentável, olhando o meio ambiente também, olhando toda essa cadeia. E do outro lado, a questão do desperdício. Está aqui o Dirceu, quando ele estava em outras paradas, nós começamos um programa chamado Redução de Desperdício para Startups, né, Dirceu? Onde nós, todo ano, nós estamos na 5ª edição, identificar soluções e startups que ajudam a minimizar o desperdício no mundo. Então, essas duas pontas da nossa visão é o que a gente tem contribuído aí. O importante é dizer o seguinte, depois eu vou citar um caso que nós estamos fazendo agora, tem que ser produtos acessíveis, não pode ser produto nichado, que aí não vale o jogo, aí nós não vamos estar atendendo o que o Edu nos pediu. Então, é isso. Sem dúvida. Obrigado, Paulo. Obrigado. Edu, deixa eu voltar com você, mas eu queria te trazer uma provocação. Eu tive o cuidado de fazer uma pequena pesquisa. Acho que todos nós aqui conhecemos o propósito trazido alguns anos atrás pela ONU com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? As ODS. Elas são 17 ao todo. São propósitos, focos dados pelas Nações Unidas para que a gente tenha a segurança do desenvolvimento humano de maneira sustentável, evolutiva, né? Olhando progressivamente, vendo que como humanidade a gente realmente caminha passos largos para frente. E quando nós pensamos aqui junto com o time do AGTEC de trazer esse painel, o objetivo era falar essencialmente da ODS 2, né? Especificamente do combate à fome. Mas quando a gente observa, olha só, dos 17, e talvez eu esteja errado, eu acho que há mais conexões do que aquelas que eu pensei aqui, eu percebo que aqui pelo menos tem 10 que se relacionam ao combate à fome. A primeira é a erradicação da pobreza. Essa é a ODS 1. A ODS 4 é a educação de qualidade. O agro tem papel fundamental de educar uma massa, um contingente de pessoas imenso, que pode ter lugar dentro da sociedade e se insira, seja incluído dentro do modelo de produção. A energia limpa e acessível é a ODS número 7. A número 8 é trabalho decente e crescimento econômico.
A número 9 é indústria, inovação e infraestrutura. O agro precisa de mais inovação, precisa de mais infraestrutura, escoamento dessa produção, combate ao desperdício. A ODS número 10, redução de desigualdades. A 12, consumo e produção responsáveis. A 13, ação contra a mudança global do clima. A 15, vida terrestre. Como é que a gente, olhando para o Hub, esse bastião de desenvolvimento de inovação, representado lindamente por startups cooperativas, empresas de grande porte, empresas de médio porte, de pequeno porte, a vida acadêmica, como é que ela pode ser inserida e ter mais relevância dentro de um propósito tão bacana como você nos trouxe hoje aqui, Edu? Dê para a gente alguns caminhos adicionais para que essa conexão e esse ecossistema funcione ainda de maneira mais importante. É fácil, é fácil. Vou passar para a Líria aqui. Ó. Quer me ajudar aí, Francisco? Chamar o Francisco. Quando eu não sei das coisas, eu chamo o Francisco lá na Gerando Falcões. Francisco, se você quiser subir, por favor. Vamos, por favor. Olha, eu acho que eu estou assistindo um documentário do Bill Gates agora, que está na Netflix, comecei os 2 primeiros capítulos, e eu acho que a gente está num mundo complexo, num mundo de incerteza, mas ao mesmo tempo num mundo incrível de se viver do ponto de vista. Se você parar para imaginar, eu tenho um amigo que é o Juan Juliette, eu gosto muito dele, ele é digital influencer, ele mora na Rocinha. O Juan deve ter algo em torno de uns 10 a 15 milhões de alcance por mês na conta digital dele do Instagram. É um menino pobre, acho que agora saiu da pobreza, mas que o pai tinha uma banquinha para vender controle remoto lá na Rocinha. Cara, esse celular, essa conectividade, essa voz, essa geração de tecnologia mudou a vida desse menino, como mudou a minha vida também, como pode mudar a vida de milhões de pessoas. Então, a gente tem mais tecnologia embarcada agora do que quando o homem pisou na Lua, com o celular que cada um tem às mãos. Então, a AI, tudo isso que está aí, oferece um risco imenso para a sociedade, mas ao mesmo tempo oferece muitas oportunidades. E a pergunta é: o que a gente vai fazer com isso? O quanto a gente vai desafiar a capacidade humana? O quanto a gente vai conseguir trabalhar em colaboração? O quanto a gente vai conseguir se juntar? Porque a inovação vem muito disso, né? Juntar branco com preto, rico com pobre, direita com esquerda, gay com evangélico com judeu. Quem ouve a Anitta com quem ouve Tom Jobim, Caetano, juntar todo mundo, o agro com a favela, e você dá uma misturada e a inovação vem disso. A sua cabeça pensa onde seus pés estão. Então tenha coragem de quebrar as bolhas, tenha coragem de ir no problema, investigar, ouvir, sabe? Conseguir sentir aquele problema e se consternar com isso, querer eu vou resolver. Que nem tem uma coisa que tá me consternando, eu prometi que eu não ia falar, mas eu tenho que falar, que é a tal das bet. Porque você tem 3 bilhões de reais que os usuários do Bolsa Família apostaram em bet no mês de agosto. 3 bilhões de reais, Líria, é muito dinheiro, dá para matar a fome de muita gente. E esse é, inclusive, um dinheiro que, certamente, na maioria dos casos, o marido força a mulher, que o dinheiro cai na conta dela, dá esse dinheiro para ele, e esse dinheiro é contado. Se paga-se aluguel, paga a luz, paga a água e come, não é? E uma das essências do Bolsa Família, que é um programa importante para o Brasil, é de que as crianças comam melhor. E quando se pega esse dinheiro e se investe 3 bi em bet, as crianças começam a comer pior. E se elas comerem pior, a capacidade cognitiva delas vai ser afetada. E se a capacidade cognitiva delas forem afetadas, é mais uma geração de adultos que vão continuar dependendo do Estado para viver. E quanto mais pobre tiver no Brasil, pior para a gente. Sabe por quê? Porque quem paga essa conta somos nós, com mais imposto, mais ICMS, mais ISS, mais tudo. Então, esse negócio não está adequado. Mas por que essas pessoas estão jogando? Elas estão jogando porque elas não querem viver da renda para sempre do Bolsa Família, e se tem uma enxurrada de influências ganhando muito dinheiro para vender uma vida de ascensão social fácil, a partir do jogo. Então você tem um monte de contradições nesse país, de gente que já ganhou muito dinheiro, que não precisava desse contrato, que está fazendo uma propaganda falsa, sabendo que é falso, de uma conta que vai chegar para o Brasil, de um desafio que fica maior para a gente, Líria.
de um desafio que fica maior para o Hub, porque mais gente vai passar fome, mais criança em dificuldade. Então, eu acho que a gente tem uma série de coisas para a gente discutir. E as Bet é uma delas, que torna tudo um pouco mais difícil e de que coisas devem ser feitas. Então, toda essa volta que eu dei aqui é para falar que eu não sei ao certo o que vocês vão fazer, mas o que tiver na cabeça de vocês, façam com urgência, porque a gente tem pouco tempo. Mas para fechar minha resposta, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: se você teve uma visão, você é responsável por ela. Ninguém que tem uma visão de uma coisa nova vai para casa dormir e falar, também não vou fazer. Não, se você viu alguma coisa, tem que executar. O Walt Disney viu a Disney em Orlando, só tinha pântano, ele deu a vida para botar aquilo de pé. Então, se você viu uma tecnologia, uma inovação, um novo serviço, uma solução, se você recebeu essa visão, seja lá de quem for, de Deus, do universo, você é absolutamente responsável em tornar essa ideia real e ajudar a transformar a humanidade. Bacana, bacana. E pegando justamente esse gancho de visão, né, e se responsabilizando por essa visão. Deixa eu voltar aqui com a Lilian, na visão do Pacto contra a Fome. Né? Você acaba de nos trazer aqui, a gente já conhece esse dado, mas você reforçou, né, quais são as metas até 2030, até 2040, relacionadas à fome, relacionadas à subnutrição. A gente acredita nessa visão? O quão distantes nós somos dela? Né? É possível conseguir isso? Né? O que nos falta nesse instante? Qual que é essa visão prospectiva que você tem, Lilian? Bom, vamos lá. É uma reflexão muito importante, porque o assunto é muito complexo, como eu tinha comentado. Então, ao longo aí do tempo, o Pacto foi desenvolvendo um pouco uma visão do que seria uma estratégia para a gente chegar lá, né? E não dá para não olhar para esse tema sem uma visão sistêmica, sem entender que a gente precisa olhar tanto a questão mais estruturante, como o Edu trouxe, quer dizer, não é da noite para o dia, é um tema para a gente colocar muito esforço, um esforço hercúleo, para ao longo do tempo a gente conseguir colher os frutos dessa estruturação, mas tem coisas que precisam ser feitas no curto prazo também, essa urgência que o Edu traz muito bem. Então, o Pacto hoje, ele com essa visão sistêmica, ele fala de 4 grandes programas. Então, o primeiro deles é acesso ao emprego e renda, que é estruturante. Eu não estou falando de fome diretamente, a gente está falando da origem da fome. Temos o programa de gestão de sistemas alimentares e nutricionais. Temos um programa de redistribuição de excedentes de alimentos. E um quarto estruturante também, que é a transição dos sistemas alimentares. Todos eles falam diretamente com o agro, né? Todos eles estão muito conectados. Esse olhar por si só, a gente está falando de inovação, ele já é inovador, porque ele está mostrando que a gente só vai conseguir atuar e realmente colher os benefícios dessa atuação através desse olhar sistêmico e coordenado. Então, isso já é inovador e ele requer uma co-construção, mas é possível e é necessário. Se a gente for falar do que o Pacto já está fazendo hoje, eu gostaria de citar 3 pequenos exemplos, né? Um deles, importantíssimo, é a cesta básica dentro do contexto da reforma tributária. Então, desde o ano passado, nós temos auxiliado na discussão para entender como que é essa nova composição da cesta e buscando tanto a diversidade regional e cultural, respeitando isso, e também buscando uma alimentação mais saudável. Em dezembro, o texto foi aprovado e agora a gente está na fase de selecionar quais são esses produtos, né? E uma vez definido, que a gente também tem a nossa proposta e o nosso foco, o nosso foco hoje está mais numa articulação de isentar totalmente os produtos in natura, porque são os que a gente acredita que vão trazer uma alimentação mais saudável, vai dar mais acesso à população, principalmente aos mais pobres. E essa alimentação saudável e equilibrada, ela é muito importante porque ela vai também atender um outro problema que a gente tem, que são a obesidade, doenças crônicas, enfim. Então, a nossa visão é essa, né, de uma qualidade na alimentação. Então, a cesta básica, para nós, já é uma grande conquista, porque a gente realmente articulou fortemente e continua com o auxílio de alguns bons parceiros. Tá? Aí a gente está falando de Gastromotiva, de vários parceiros, velhos parceiros nossos, né, Edu? Comida do Amanhã, enfim. Um outro ponto que eu queria trazer são as nossas atuações regionais. Nós temos projetos com as regionais, através de
estudo prévio para entender onde estavam as maiores penetrações de fome e de vulnerabilidade, nós temos 2 estados, Pará e Maranhão, em que a gente está fazendo todo esse estudo, essa articulação da gestão dos sistemas de alimentação e nutricional. Isso é importante porque isso vai gerar um outro patamar e a nossa função é justamente acelerar esse processo nesses estados. E o Ceará também com uma visão mais 360. Nós queremos que o Ceará seja o primeiro estado sem fome e são todas essas frentes juntas e ao mesmo tempo atuando. Queria trazer também o prêmio do Pacto contra a Fome, que está em andamento. A gente vai lançar a segunda premiação. Esse prêmio ele incentiva principalmente as iniciativas de combate à fome e redução de perdas e desperdícios de alimentos. Então, no dia 12 de novembro agora, nós estaremos premiando aí 6 iniciativas e cada uma delas vai receber R$100 mil. Então, são iniciativas de organizações sem fins lucrativos ou startups e de empresas de impacto, tá? Então, esse é um ponto. E um quarto que eu queria trazer só para complementar, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, mas nós lançamos uma campanha de conscientização contra o desperdício de alimentos, isso apareceu no Fantástico, e essa campanha está muito focada em... Estão ouvindo, né? Essa campanha está focada em conscientizar a população como um todo. A gente sabe que cada CPF consegue fazer a diferença. Então, além dessa campanha que a gente teve aí, trouxe junto alguns influencers, mas do bem, alguns que fizeram, né, essa propaganda, enfim, e ajudaram a gente a levar para mais gente esse recado. Então, essa campanha, a gente também teve um guia de redução de desperdício com dicas práticas para o consumidor final. Então, trazendo de uma forma muito resumida aqui os projetos que a gente tem atuado, mas a gente acredita que, aos poucos, a gente vai fazendo esse trabalho de conscientização e ele não está só no consumidor, ele está em todas as etapas da cadeia, desperdício do varejo para frente, perdas da produção até o varejo, e o agro tem um peso fundamental aí para a gente atingir esse objetivo de, pelo menos, reduzir por 50% as perdas, conforme as ODS que você citou. Obrigado, Lilian. Falei muito rápido, mas eu queria contar tudo. Não, eu já vou pedir para a organização aqui e pedir licença, se vocês não tiverem objeção, eu vou adicionar 10 minutos no tempo aqui, inclusive para abrir para algumas perguntas da plateia, se não for problema, né, a gente fica mais 10 minutinhos aqui. Mas eu queria trazer para você agora, Paulo, né, um pouco desse mesmo contexto, né, você à frente do Food Tech Hub, essa visão Latam, transcende inclusive o Brasil, né? Como é que você vê esses desafios e de que maneira, né, a geração de inovação contribui com essas questões? Então, a gente tem uma perspectiva, né? Estou há 5 anos, né, discutindo os conceitos de sistemas alimentares, né? A gente tem que passar um passo adiante, que é para a prática. O que de fato a gente consegue fazer que tem dentro do Brasil? E eu vou trazer um caso muito bacana. A Marília Nutti, uma pesquisadora da Embrapa, tem um projeto de biofortificação, faz 20 anos. Produtos biofortificados. Então, aqui em Presidente Prudente, tem uma pessoa que faz batata doce com magnésio, ferro, zinco. Tem uma pessoa mais no interior fazendo feijão biofortificado, né? São coisas nossas, que nós temos a tecnologia no campo para fazer isso. Então, como chegar na ponta de quem precisa se alimentar bem? Não é só produto in natura, mas também pôr tecnologia para chegar de forma acessível. Então, o que a gente tem feito lá no Hub é trabalhar com tecnologia de extrusão em snacks biofortificados. Na veia, nós temos a produção e a tecnologia. No dia 24 agora de outubro, juntamente com a Embaixada da Holanda, o APTA e o Hub, o Tropical, nós estamos fazendo um evento sobre isso, como traçar o roadmap para fazer isso de uma ideia, uma coisa prática.
Então, esse é um exemplo de como a tecnologia pode ajudar num viés. Eu sempre, quando eu penso nesse projeto, que é um projeto que eu amo, eu penso muito nas crianças, né? Aí todo mundo fala merenda, corrupção e tal, mas, pô, vamos virar a chave, né, Edu? Vamos tentar fazer uma coisa diferente nesse país. Tá? Então, esse é uma coisa. Outra coisa que nós temos muito no Brasil, que a gente pode usar, é a biomassa, né? O Brasil é uma grande biomassa, né? Que a gente joga fora e com tecnologia a gente consegue fazer produtos reciclados e agregar valor baixo e colocar na mesa de quem precisa. O outro ponto estruturante, Lírio, que eu estou só falando em inovação e tecnologia, o modelo tradicional, eu fui presidente de empresa de alimentos, produzia aqui no estado de São Paulo, distribuía no Brasil. Vai acabar, tem que descentralizar esses modelos e estar perto de comunidades, levar a tecnologia para essas comunidades para poder gerar renda adicional, para poder gerar um ciclo virtuoso. Então, são coisas que nós já estamos trabalhando. Hoje, antes de vir para cá, nós fizemos um webinar, né, sobre o bioma amazônio, e uma startup está vendendo esses pequenos unidades produtoras descentralizadas. Nós temos aqui, o grande desafio é se tornar one voice, né? Todo mundo, eu acho, a gente precisa parar e falar assim, ó, como que a gente aglutina e articula uma ação conjunta para resolver isso. Pega um pouco da Líria, pega um pouco do Edu, pega um pouco nosso, pega um pouco da plateia, one voice para resolver isso. Tudo soma, né? Líria, você quer adicionar alguma coisa? Por Não, favor. eu complemento a sua visão com relação aos circuitos curtos, porque eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente aproximar mais e ter menos perdas e desperdício ao longo da cadeia. Exatamente, tudo soma, né? Pessoal, se deixar, eu acho que tenho várias outras perguntas e debates aqui, mas eu queria abrir gentilmente para aqueles que quiserem, por favor, fazer perguntas. Já tem um ali de braço levantado. Eu vou pedir a gentileza de levar o microfone, se for possível, bem rapidinho. Mantenha, por favor, a mão levantada, só para saber. E tem uma pessoa ali atrás, tá? Que levantou até antes, mas, por favor, você primeiro. Boa tarde a todos. Sou o Leonardo Cruz, da startup Sobrou.app. A gente também foca no combate à fome e redução de desperdício de alimento. Estamos no Hub, para contra a fome, até na segunda-feira vamos estar junto. Queria parabenizar todos os palestrantes e também agregar a fala da Líria, que para nós, como startup, o Hub apoia muito a nossa iniciativa. Nós estamos em conversa já faz mais de anos e eles estão realmente ajudando não só startups early stage, mas de todo o setor. Então, para nós ter essa parceria é fundamental, principalmente ao combate à fome. Minha pergunta é mais relacionada ao ponto que o Edu colocou sobre esse feeling de ter cidadania, porque a gente vê nesses últimos anos que a gente está trabalhando que é um pouco da mentalidade da pessoa que está disposta a doar mesmo. Então tem alguns nossos parceiros que doam sem ser principalmente alimentos excedentes, mas muitos não têm essa mentalidade e realmente jogam esse alimento fora. Então é um pouco entender qual que é a sua visão nesse aspecto, como é que você vê em relação por pessoas, são mais experiências particulares, porque nós vemos que o desperdício, como a Líria bem falou, é 1/3 do que a gente produz, mas infelizmente hoje há muitas pessoas que jogam o alimento fora ao invés de fazer essa doação. Tudo bem. Como é seu nome? Leonardo, uma das coisas que eu mais estou estudando hoje é sobre algoritmos, que basicamente o que você falou, desperdício de alimento, está ligado à conscientização, educação, no geral, comunicação. Basicamente, as nossas vidas estão aqui, né? Assim, nós estamos assistindo um filme, mas navegando, um jogo, um debate para a prefeitura e checando e olhando o que o cara fala que está subindo na plataforma. Então, é uma batalha muito de algoritmos. E eu acho que pessoas como nós que estamos aqui, que defendem causas e que querem transformar comportamentos na sociedade, a gente precisa cada vez mais entender como que os algoritmos funcionam, como que as plataformas funcionam, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, X e por aí vai. Por que mensagens de ódio
elas têm tanto alcance? Por que mensagens de paz, ou de conscientização, ou de não desperdício de alimento, ou de doe aqui, elas não passam pelo crivo do algoritmo para ser lançada para milhares ou milhões de pessoas? Ou como que a gente consegue hackear esses algoritmos e empacotar essas mensagens que são tão importantes para o século XXI, que são chave, de modo que ela possa alcançar realmente e começar a despertar uma nova consciência, processos, modelos e transformações? Então, cada vez mais essa inteligência computacional ela vai fazer parte da nossa vida. O algoritmo, 80% do que a gente lê não é a gente que escolhe, é o algoritmo que determina o que você vai ler, o que eu vou ler. 80% das músicas que a gente ouve, das dancinhas que vem, das brincadeiras, é tudo coisas que o algoritmo determina. Por exemplo, se eu quiser acordar hoje e determinar no algoritmo, eu não quero receber só mensagem direita ou de esquerda, eu quero complementar parte a parte, eu não consigo no algoritmo, é ele que determina. Então, eu acho que para a gente construir o mundo que a gente quer, a gente não precisa ser especialista em AI, talvez aqui tenha especialistas, mas no mínimo a gente tem que ler mais sobre isso, pesquisar mais sobre isso, entender mais sobre isso e descobrir o que os algoritmos estão fazendo. Como que a gente hackeia isso e como que a gente faz hackear no sentido de, não estou falando de ser hacker, mas no sentido amplo, de entender isso e de como que a gente cria formatos para falar com o máximo possível de pessoas para atingir o nosso objetivo. Se a gente não fizer isso, as pessoas que conseguem construir narrativas com discursos de ódios, elas sempre vão ter muito mais alcance do que a gente, a nossa mensagem nunca vai chegar lá e vai ter ainda mais fome, mais pobreza, e quase que os nossos assuntos e as pautas vão ser coisa, gente ativista, foi uma bobeira. E a gente nunca vai vencer, daqui a pouco esse mundo degringola. Então, uma das coisas que eu estou me dedicando nos últimos 60 dias é, pelo menos 1 hora por dia, estudar e falar com os melhores especialistas para a gente conseguir entender para onde vai, o que o algoritmo está fazendo e como que as nossas mensagens, que são tão importantes para o século XXI, ela consiga alcançar milhões de pessoas e mudar o comportamento das pessoas. Obrigado, Leonardo. Alguém quer complementar mais algum ponto? Não? Lirinha? Eu só queria aproveitar a fala do Leonardo, né? Ele comentou o hub de conexões, que a gente tem um hub de conexões no Pacto, e é um hub para pensar a redistribuição de excedentes de alimentos. Então, de um lado, a gente tem os doadores, que são varejistas, podem ser produtores, enfim, e do lado da ponta, a outra ponta é a escassez de alimentos, a população e insegurança alimentar. O propósito esse hub já tem mais de 1.300 usuários, são 800 iniciativas cadastradas e mais de 500 mil pessoas beneficiadas ao longo do tempo. Então, o nosso objetivo hoje, como o Edu está falando da inteligência artificial, é buscar uma solução mais preditiva para que a gente consiga fazer de uma forma inteligente, com geolocalização, esse matching de oferta e demanda e fazer o mapa da fome se conectar com o mapa do desperdício. Bacana, e parabéns pela iniciativa da startup. Leonardo, mais uma vez, obrigado. Vamos passar lá para trás, por favor. Seu nome? Boa tarde, meu nome é Henrique Sérvulo. Boa tarde, eu por vou fazer favor. uma pergunta como educador, não como professor de engenharia agronômica. Alô? Falando sobre máquinas, que não desperdício, um aluno levanta a mão e fala, professor, uma pergunta. Eu achando que a pergunta tinha referência com o que a gente estava conversando ali. Esse negócio de criança de 14 anos não poder trabalhar, isso não é bobagem? Eu falei, não. Eu queria saber o que vocês pensam disso, porque eu falei, não, fui efusivo. Ele perguntou, mas como não? Eu falei, não, vamos voltar à aula, depois a gente conversa. Quer dizer, ainda vem esse tipo de mensagem de falar que criança de 14 anos não trabalhar, que não deve trabalhar, deve estar sendo educado, isso é mimimi. E nessa mesma linha que o Eduardo falou de discurso de ódio, eu estava numa aula falando de não desperdício de alimento, usando ferramentas modernas. Eu tive essa pergunta, eu só falei não, acho que a criança não tem que trabalhar. Como que vocês responderiam, por gentileza? Quem gostaria de começar aqui? Paulo? Criança tem que deixar de ver celular nessa idade, 14 anos. Eu acho que é o grande desafio de todos nós, né? Só que essa criança, e eu tenho uma nessa idade lá em casa, uma das coisas de sonho, Edu, é que a gente se recicla, né? Porque eu percebi, minhas filhas estavam me olhando como um grande idiota, né? Que só pensava em produzir sem olhar também essa parte. Não que eu nunca tenha feito isso, mas você reseta. Então, essa criança não deve trabalhar, ela deve estudar e replicar a educação que a sociedade dá para ela para os outros. É assim que eu vejo. Miriam, Edu, algum ponto?
adicional? Não, o ponto que eu acho que, obviamente, criança não deve trabalhar é, agora, nitidamente, o mundo, o Adam Cameron, ele é aquele cineasta que fala muito sobre a inteligência do futuro e toda essa coisa, ele falou, tá difícil fazer filme sobre o futuro, porque tudo que eu consigo botar num filme deve se tornar real daqui 3 anos e o filme vai ficar envelhecido. Então, se esse mundo ele está tão acelerado, o que a gente vai ensinar? Eu encontrei o Yuval Harari quando ele veio ao Brasil e eu perguntei exatamente isso para ele. Yuval, o que a gente tem que ensinar para os jovens da favela? Porque eu falei, se um software vai pilotar drone, eventualmente uma profissão do futuro seria pilotar drone, o que vai ser? Se um próprio algoritmo vai fazer um outro algoritmo, o que vai ser? E falou, Edu, eu não sei, mas talvez uma pista é que a gente vai ter que ensinar essas crianças ou esses jovens do amanhã a como se reinventar constantemente, a ter muita habilidade emocional para lidar o tempo inteiro com a incerteza e que a sua profissão pode realmente ser disruptada e deixar de existir e que você vai ter que recomeçar na vida e que você vai ter que recomeçar do zero e se refazer tudo de novo. Então é muito mais sobre inteligência emocional, sobre como lidar com a incerteza do que uma coisa específica. Então eu acho que a chance que a gente tem na conversa de não estar no celular ou estar no celular, mas é para onde a gente vai levar essa sociedade, essa nova geração e qual pode ser o papel dela num processo de tanta mudança como a gente está. Então, como que é a fome com a AI? Eu estou estudando muito como que a AI pode ajudar a vencer a pobreza em favelas. Fazendo inteligência de predição também para evitar tragédias, como agora todo ano está tendo e cada vez, infelizmente, vai ter mais tragédias como a do Rio Grande do Sul. Será que as pessoas não deveriam saber 15, 20 dias antes? Será que a AI não pode informar isso? Então, tem um mundo de muita incerteza, de muita complexidade, mas tem um maravilhoso mundo novo que nós vamos ter que descobrir oportunidades para endereçar aquilo que a gente quer e sonha. O Edu, deixa eu complementar aqui uma coisa. A gente precisa voltar a ensinar as crianças a servir os outros. Estão todas em si mesmadas dentro de um celular e não olha o que está acontecendo em sua volta. Não tem essa percepção de servir o próximo. Então, eu acho que esse é um desafio da nossa geração e cabe a nós ajudá-las a fazer isso aí. Obrigado. Eu vou tomar uma última pergunta, se houver. Temos aqui. Eu vou Pessoal, tomar. Eu vou. Tentem fazer, porque a gente. Eu vou. Primeiramente, boa tarde a todos. Por favor. Parabéns aí pelo Hub. Um evento incrível, um tema muito importante. E a minha pergunta é sobre a agricultura familiar. Como vocês enxergam, que iniciativas a gente pode trabalhar aí no futuro? Porque acredito que é um pilar essencial aí dentro do combate à fome. E pensando aí até mesmo um pouquinho na permanência do jovem dentro do campo, né? E não só do jovem, mas como voltar a produzir o alimento. Eu acredito que nós somos muito reféns também, como população de maneira geral, do sistema, né? Nós deixamos de plantar, está todo mundo dentro da cidade, e quem está no campo está querendo ir para a cidade. Então, como a gente trabalhar essa agricultura familiar, essa volta do homem ao campo, essa volta aos primórdios, onde todo mundo tinha uma hortinha no fundo de casa? Vamos ouvir, acho que tem mais uma aqui. A gente faz um resumo. Legal, eu acho que Gostei, vai dar para obrigado. Acho que a gente vai conseguir vincular, tá? Primeiro, obrigada por todos. Legal ouvir do Paulo também esse histórico do Hub, né? De ver essas iniciativas aí se transformando. E, na verdade, eu quero colocar mais uma ODS, que a gente falou muito em ODS. Eu acho que uma ODS que está muito conectada com o combate à fome é a ODS número 5, Hércules. Quero até vincular a tua listinha, que é a ODS conectada à equidade de gênero, né? A gente muito falou aqui de crianças, o Edu trouxe a figura da mãe dele, eu também faço parte da transição e da evolução de uma geração da minha família, e eu tenho muito minha mãe com essa figura da resiliência. E hoje, trazendo para o campo também, a gente tem mais de 1,5 milhões de propriedades aí com alguma conexão, né, vinculada aí a lideranças femininas, né? Acho que a gente tem quase 50%, 40 e alguma coisa de lares liderados por mulheres também, né? E eu estou falando de estrutura familiar. E eu queria ouvir de vocês também, né? Eu acho que a gente não falou tanto sobre isso no painel, mas eu acho que quando a gente fala nessa temática é impossível, né, não vincular, né, mulheres nesse combate à fome e o quanto que a gente
ter realmente essa equidade de gênero, salários justos, mulheres inseridas nesse contexto, a gente consegue, de fato, acelerar esse processo. Então, eu queria ouvir de vocês, e principalmente da Lírian, né, como mulher, como que vocês, de fato, estão enxergando e agindo em relação a essa ODS. E, se você me permite, eu vou completar um trio de perguntas. Tem mais uma aqui, exatamente a última. Eu vou agradecer todas as outras contribuições, mas por conta do tempo a gente já estourou. Então, essa última aqui, aí eu passo aqui para a resposta, por favor. Obrigada, vou ser breve. Bom, também queria agradecer pela oportunidade de ouvir um painel como esse. E eu tive a chance de ouvir uma palestra do Edu quando eu estava na escola. E eu acho que ele foi uma das pessoas que me fez entender o que é sonhar, né? E aprender a sonhar, porque a gente não aprende isso na escola, né? E a palestra dele foi um divisor de águas para mim. E eu escolhi fazer agronomia pensando, né, na chance de ajudar a acabar com a fome do mundo. E hoje, eu me sinto até um pouco envergonhada de falar isso, mas eu ainda sinto que isso está muito longe, tão longe quanto naquela época. Né? E acho que a gente saber sobre o problema não torna ele menor. Né? A gente está participando de um evento como esse, mas ainda assim tem gente passando fome e provavelmente isso continua do mesmo tamanho se ninguém aqui levar alguma coisa, né? Se não fizer alguma coisa. Então, a minha pergunta é como fazer com que a teoria seja tão grande quanto a prática, né? A prática, na verdade, seja tão grande quanto a teoria. O que a gente pode fazer? Qual que é o elemento essencial para tornar essa teoria e essas discussões que ocorrem em vários lugares do mundo mais para a prática? Obrigado. Quem gostaria de começar? Vamos começar com você, Miriam. Para qual pergunta? Qualquer um. Eu acho que é um mix, né? Porque mix, eu acho que né? a questão da estrutura familiar e das mulheres, falar né? um pouco da agricultura familiar, eu enxergo como principalmente pensando no foco aqui desse evento, que a gente, para inovação e tecnologia, a gente ainda tem um campo muito aberto para estressar aquilo que já existe. Então, como que a gente dá acesso à tecnologia para que a gente consiga, para os pequenos também, ter essa possibilidade de uma maior eficiência, de uma maior conexão. Então, a minha fala no caso da produção dos pequenos, eu acredito muito que, pensando aí nas perdas e na eficiência, o acesso à tecnologia seria um caminho muito importante. Aí, respondendo a pergunta sobre gênero, né? Não, realmente, se a gente pega as estatísticas, a fome tem gênero, a fome tem cor, a fome tem classe social, e a gente já sabe o que é, né? As mulheres negras que sustentam as suas famílias. Então, eu vejo como muito importante toda a questão do acesso ao emprego e à renda e o empoderamento dessas mulheres, através, talvez, do empreendedorismo ou de outras possibilidades que elas possam atender, mas tem um desafio muito grande dessa fome estruturante, está muito relacionada a esse público, a exatamente essas mulheres como você trouxe, né? É um desafio imenso, mas eu acho que ao longo do tempo as mulheres têm cada vez mais galgado novos espaços, têm se apropriado das suas forças e potencialidades. Então, como mulher, eu acredito que existe uma avenida importante para a gente percorrer. E conto com os homens para isso. Com certeza, conte com eles, sem dúvida. E acho que tinha uma última, desculpa, qual que era? Eu acho que aquela, se a gente puder, talvez, Edu, se você, a gente puder passar para o Edu, e Tá bom, aí a gente segue naquela, e se você quiser complementar também mais alguma. Depois eu volto aqui com o Paulo. Por favor, tá bom. Edu. Como é seu nome? Obrigado, Lili. Gabriela. Gabriela, que bom poder te... Onde foi a palestra? Qual cidade? Americana, que legal. Pô, que bom ver aí você na vida adulta, estudando, uma mulher, correndo atrás do que você sonha. Gabriela, olha, eu acho que dá um pouco de ansiedade mesmo, assim, pô, o mundo tá complexo, né? Tem 2 guerras em andamento, risco de uma guerra mundial. Acho que é até por isso que as plataformas estão dando tão certo os adolescentes. Todo mundo no fim quer ver uma dancinha, quer ver alguém fazendo, porque é tanto problema. E imagina os adolescentes, né? Eles que querem mais mesmo. O debate na prefeitura dá sucesso por isso. Que você olha lá e você vê o Datena dando cadeirada e fala, pô, alguém tá com a vida pior do que a minha. Você vai dando risada com isso e vai virando um entretenimento. Mas a vida é mais séria do que isso, né? Então, eu acho, apesar de tudo, Gabriela, tá melhor, não tá tão bom quanto poderia estar, mas também não tá tão ruim quanto já teve um dia. E a minha esperança é de ver que você saiu do ponto A
e está vindo para o ponto B, e que está na faculdade, desenvolvendo, pensando soluções e como resolver o Brasil. Acho que tem um bando de gente fazendo isso, esse aqui é parte do bando, e não é 99% da população, ele vai pensar como vai comer no final do dia, como vai pagar água, luz. Mas tem 1%, não sei se é 1% mesmo, quero cometer um pecado matemático, mas que são as Gabrielas, que são as Lírians, que são os Paulo, que são os Edus, que são os Francisco. Essas pessoas mudam tudo. Teve um Steve Jobs, teve um Gandhi, né, um Martin Luther King, um Jesus Cristo. Só que essas pessoas têm um poder de causar uma mudança tão radical, tão profunda, tão sistêmica, com as suas visões, com suas ideias, com a sua resiliência, com o fardo que essas pessoas carregam e às vezes não contam para ninguém as feridas que elas carregam e vão em frente. Então essa sala está lotada de gente assim. O pedido que eu tenho para vocês é uma jornada às vezes inglória, às vezes ingrata, é uma jornada dura, dolorosa, mas não desista. É quase como um sacerdócio. Se você foi chamado, se você aceitou, vai que dá. Obrigado, Edu. Paulo? Rapidinho, Gabriela. A minha vida inteira foi construída para chegar onde eu cheguei aqui, para fazer o sonho que eu sempre tive, para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Nunca se esqueça do discurso de Steve Jobs em Stanford, Connecting the Dots. Então, tenha paciência e vai construindo, porque toda a tua experiência acumulada vai chegar lá onde você está sonhando. Você pode ter certeza disso. E em relação às mulheres, você respondeu a sua pergunta. É impossível fazer qualquer coisa sem as mulheres, que é o gênero mais resiliente que a gente tem. Então, eu concordo contigo e isso. A questão aí da agricultura familiar, eu sempre falo assim, são super importantes, precisam estar conectados com os mercados, mas como chegar a tecnologia a eles, eu vejo uma forma muito eficiente que é através das cooperativas no Brasil. Nós temos 1.500 cooperativas no Brasil. Elas têm, cada uma tem 20 mil associados, 80% pequeno e médio. É através dela, é esse tipo de coisa. A Embrapa transfere a tecnologia, vai para a cooperativa chega nele, ele vai ao mercado e vai. Então é assim que eu vejo a parte fundamental. Aliás, Dirceu, eu estou querendo fazer um evento agricultores pequenos e médios com o Foodtech, conectando-se para trazer essa awareness, né? essa lembrança da importância deles em todo esse mecanismo. Né? Legal. Uma, inclusive, que eu admiro muito, né, entre cooperados e colaboradores, Asmara. Para quem não conhece, dá um Google aí e vai conhecer a Asmara, certo, Edu? Hein? Eu queria agradecer imensamente a presença deles três aqui. Para mim é uma honra, né, poder representar a PwC e bater um papo com gente craque e que faz. Mais uma vez, obrigado, né, por tudo que vocês têm trazido para cá. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, ratificar o compromisso da PwC. O nosso compromisso número 1 é construir confiança na sociedade. Construir absolutamente confiança na sociedade. E a gente só constrói confiança na sociedade com colaboração, com ecossistema, com a presença de vocês todos aqui, né, trabalhando em conjunto. Mais uma vez, obrigado por esse AGTEC. Eu convido, por favor, Fagundes, você, né, eu queria que você viesse aqui, por favor. Né, eu queria, né, a PwC trata-se de legado, né, e legado a gente passa de cada colaborador da PwC para outro colaborador. Então eu queria agradecer todo o teu compromisso com a firma, representando essa longevidade nossa aqui e reforçando todos os pontos que o Edu disse. Né. Quero convidar também os meus dois sócios, o Maurício e o Dirceu, para me ajudar a encerrar esse 10º AGTEC Meeting. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AGTEC Meeting.